na aula de hoje nós vamos ver as frases negativas do Present Perfect. Ontem nós estudamos as afirmativas, então, começando esse assunto, hoje nós damos sequência. Bom, então, lembra que ontem a gente viu alguns casos em que se usa o Present Perfect. Aqui é a mesma coisa, né? Só como fazer a frase negativa nesse mesmo caso, né? Com essa mesma ideia. Então, por exemplo, unfinished actions that started in the past and continue to the present, time up to now. Então, um dos casos em que se usa o present perfect são ações que estão não finalizadas, que começaram no passado e continuam no presente. Elas têm alguma influência ainda no presente. Então, seria um tempo até agora, um período até agora. Por exemplo, aqui. We haven't seen each other since high school. Ou, she hasn't called for a long time. Então, a estrutura continua a mesma. A única diferença é que a gente vai acrescentar o not aqui. Quando a gente acrescenta esse not, ele fica junto com o verbo auxiliar, que no caso aqui é o have. Então, eu posso dizer have, e aí separado uma palavra solta, not, e aí o verbo principal, ou eu posso juntar o not com o verbo auxiliar, que é o que indica aqui o present perfect, e fazer essa frase, essa abreviação aqui, digamos assim. Isso é o jeito mais comum, principalmente quando a gente vai falar, tá? Na escrita, quando você for escrever algo mais formal, por exemplo, você vai fazer um documento para o trabalho, alguma coisa assim, o ideal é não usar contrações, tá? Então, você coloca have, not, e aí o verbo principal. Mas na fala e, assim, no dia a dia, na escrita do dia a dia, não tem problema nenhum a gente usar essa forma. Então, só lembrando que a gente vai ter duas possibilidades para o verbo auxiliar, dependendo da pessoa. Se é a terceira pessoa do singular, he, she ou it, que é ele, ela ou ele, ela, neutro, a gente vai usar has ou hasn't no negativo. Para as outras pessoas se usa have ou haven't para o negativo. Então, nesse exemplo aqui, nós não nos vemos desde o ensino médio. High school tem o sentido de ser o equivalente ao nosso ensino médio. E esse each other aqui quer dizer um ao outro, tá? É uma construção um pouquinho diferente que nós faríamos em português, mas nós não nos vemos um ao outro desde o ensino médio. E o outro exemplo, she hasn't called for a long time. Então, ela não ligou por um longo tempo. Né? Faz tempo que ela não liga, faz muito tempo que ela não liga. For a long time tem um sentido de ser há muito tempo, por muito tempo. Então, aqui também, só para eu comentar mais uma coisa, lembra das palavras-chave, né? Que é since e for. Since tem um sentido de desde. Então, toda vez que eu vou criar uma frase falando sobre desde alguma coisa, eu preciso usar esse formato aqui, que é do present perfect. E esse for tem um sentido de indicar a duração total, por tanto tempo. For 5 minutes, for 1 hour, né? Por 5 minutos, por 1 hora, não importa. For 10 years, por 10 anos, não importa. Né? A gente tem a duração total de tempo, então usa esse for. Outro caso também que se usa o present perfect é para life experiences, então para experiências de vida, e aqui não tem exatamente um período definido, tá? No time frame. Mas são as coisas que você fez ou não fez ainda na sua vida. Então, como a gente tem aqui, né, as frases negativas, é muito comum que se use never ao invés de o not, que seria o mais normal, digamos assim. Mas quando eu vou falar de experiências de vida, é muito comum dizer, por exemplo, I have never, e aí o verbo principal, I have never been to Japan. Eu nunca fui ao Japão, por exemplo. Esse never tem o sentido de nunca.
tá? E ele aparece com muita frequência nesse tipo de construção. Mas eu trouxe um outro exemplo aqui com o not, só pra gente ver que também é possível, tá? Então, he hasn't tried Thai food. Então, ele não experimentou comida tailandesa. Esse tried vem de try, que é tentar, experimentar. Por exemplo, eu vou tentar fazer alguma coisa, try. Eu vou experimentar uma comida nova, try. Eu vou experimentar uma roupa, try on, ok? Então, são alguns usos comuns para essa palavra. Depois, including the present. Quando alguma coisa, né, começou no passado, ainda inclui os seus efeitos no presente. Então, quando a gente fala frases afirmativas, essas aqui são as palavras mais comuns que se usam, mas aqui a gente está falando na negativa, então a gente vai focar no yet, nos exemplos de agora. Então, I haven't found my phone yet. He hasn't finished college yet. Esse yet tem um sentido de ainda, né? Eu ainda não fiz isso. Ou I haven't found my phone yet. Eu ainda não encontrei o meu telefone. Lembra que no exemplo de ontem era eu perdi o meu telefone. I've lost my phone. E aqui eu ainda não encontrei. I haven't found my phone yet. Então, tem o not aqui da negação, o verbo principal que é found. Não sei se eu já comentei hoje, mas quando a gente vai usar esse verbo principal aqui, ele precisa estar conjugado, tá? Quando é um verbo regular, a gente só coloca o ed no final do verbo. Quando é o verbo irregular, a gente precisa olhar lá na tabela, tá? E é a terceira coluna. Então, é o particípio do verbo, tá? E aí, quando ele é irregular, a gente tem que decorar. Para verbo irregular, justamente por ele ser irregular, ele não segue uma ordem previsível, tá? Então, essa tabela você vai ter que tirar um momento para decorar. Então, eu não encontrei o meu telefone, o meu celular ainda. He hasn't finished college yet. Ele ainda não terminou a faculdade. College é faculdade. Estamos quase. Unfinished time frame. Quando eu tenho um período de tempo que ainda não está terminado. Isso também é uma outra ideia de tempo um pouco diferente para nós, porque a gente não tem nenhum equivalente assim em português, mas, por exemplo, vamos pensar no dia de hoje. O dia de hoje ainda está acontecendo, então esse é um período de tempo que ainda não terminou. Essa semana em que estamos agora também ainda está acontecendo. A semana passada já foi, a semana que vem não aconteceu ainda. Eu tô gravando esse vídeo aqui de manhã, então o período da manhã ainda está acontecendo. É por isso que a gente considera como um período ainda inacabado. Então, quando a gente tem um período de tempo que não acabou ainda, tá? Que ele está sendo vivido, digamos assim, nós vamos usar o present perfect também. Então, por exemplo, I haven't seen her today. You haven't done your homework this week. Então, eu não vi ela, né, hoje. Hoje ainda está acontecendo. É esse período de tempo inacabado. Então, por isso que eu tenho que usar o present perfect. E outro exemplo, né, é com this week, essa semana. Essa semana ainda está acontecendo. Então, you haven't done your homework. Você ainda não fez o seu tema de casa, sua lição de casa. A homework é quando você vai para a escola e tem trabalho para fazer em casa, tá? Esse sentido. E this week ainda está acontecendo. Outro exemplo, this year, 2025 recém começou. Então, esse ano ainda está acontecendo. Também se usa present perfect nesse sentido, tá? Então, se você está vivendo um período que ainda acontece, a gente vai usar essa estrutura.
E finalmente o último caso seria para um passado recente, recent past. Então, alguns exemplos aqui. They haven't traveled recently. It hasn't rained recently. Então, quando a gente tem essa ideia de um passado que ainda está muito recente, inclusive dá para usar essa palavra, recently, que seria recentemente, tá? Para indicar essa ideia, tá? De um passado que ainda está pertinho, digamos assim. They haven't traveled recently. Eles não viajaram recentemente. Né? Faz tempo que eles não viajam, nesse sentido. It hasn't rained recently. Não choveu recentemente. Ou não tem chovido recentemente. Alguma coisa nesse sentido, tá? Talvez o present perfect seja a estrutura que seja mais desafiadora para nós que falamos português, justamente por não ter uma equivalência direta em português. Os outros tempos, né, os outros tenses, a gente consegue ter uma ideia mais fácil porque a gente tem equivalente. Então, o que é preciso é começar a se habituar nesse estilo, tá? Como eu já falei várias vezes, aprender um idioma não é só uma questão de decorar palavras, você vai precisar pensar de um modo diferente também, entender como que as pessoas organizam o pensamento naquela estrutura e começar a se habituar com esse estilo, tá? Então, thank you very much. Nós terminamos aqui a nossa aula hoje. Amanhã nós continuamos com a última parte dessa aula, que são as perguntas no Present Perfect. Então, como a gente pode perguntar coisas usando essa estrutura. So, thank you. See you tomorrow. Bye bye.